Boa noite, pessoal. Estamos aqui no mais uma segunda-feira, na nossa aula da pré-mocidade. E vamos fechar os nossos olhos para nos conectar com Jesus, com a equipe de bons espíritos, esses espíritos amigos queridos que nos acompanham durante esse trabalho, não só na Casa de Caibar, agora em nossos lares. Aqui eles estão conosco, nos intuindo, nos inspirando, para prepararmos o melhor conteúdo para atingir o coração dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos pais, enfim, de todos aqueles que acessam o vídeo, os simpatizantes dos espiritismos, os que são espíritas, que possam aprender conosco e que possamos passar um pouquinho daquilo que aprendemos durante esses anos, receber um pouco também dos nossos fluidos, que esse vídeo seja uma troca de fluidos para ambas as partes. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Obrigado, espíritos amigos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 5, né, do livro dos Espíritos para Infância e Juventude, e o tema é Lei da Conservação. Edu, você pode ler para nós esse primeiro tópico, por gentileza? Instintos de conservação. Capítulo 5. A Lei da Conservação e Instinto de Conservação. A vida é valiosa. Por essa razão, Deus criou os seres vivos com um instinto de conservação, lutar pela vida, para que procurem sobreviver e se aperfeiçoar sempre. Exatamente. E aí eu achei aqui no Livro dos Espíritos, nesse mesmo tópico, instinto de conservação, a questão 702 diz o seguinte: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, e noutros é racional. E completando a questão 703. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devemos colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Então, os animais, gente, eles já possuem o instinto. O instinto, ele visa a sobrevivência do ser. Nós, espíritos inteligentes, né, que nascemos com a inteligência, nós temos o instinto também. Então, como é que ele age junto a nós? O nosso instinto, ele age quando o nosso, por exemplo, né, um exemplo assim para ficar mais fácil a compreensão. O nosso instinto age quando o corpo, por exemplo, tem necessidade de água, de comida. Então, não é necessário nós usarmos nossa inteligência nesse momento. Não é necessário o pensamento. Isso é um gatilho que dá ao nosso corpo. É uma questão de sobrevivência, porque o nosso corpo físico ele precisa, obviamente, da água e do alimento. Então, quando ele tem essa necessidade, está faltando isso, automaticamente ele já, por exemplo, vou dar outro exemplo, o nosso estômago começa a roncar, sabe? A gente começa a ficar com aquela garganta seca. Então, já são sinais que automaticamente a gente já sente que está precisando de alguma coisa, né? Então, para nós, seres pensantes, o instinto de conservação, ele tem uma maior responsabilidade, não somente para conservar o nosso corpo físico, né, que é a nossa ferramenta de evolução, mas também para a sobrevivência do planeta que habitamos. Então, a conservação, ela tem um
um amplo aspecto, né? Ela não é só para conservar o nosso corpo físico, mas também a criação de Deus. Porque Deus deixou tudo aí bonitinho para a gente, né? O mar, com os peixinhos, né? A natureza, as árvores frutíferas, então tem tanta coisa aí toda para nossa sobrevivência, mas precisamos preservar isso daí, conservar, né? Eu acho que é mais preservar, gente. Já, o negócio está tão desandado em alguns graus aí que está complicado até a gente raciocinar nessa questão, né? Porque quanto já foi desmatado, quanto já foi desgelado, né? Então, não temos aí o 100% que tínhamos antes, né? Infelizmente, o negócio tá bem mais complicado. Então, nos resta o quê? É que as próximas gerações consigam descobrir meios de conservação melhor do que nós estamos hoje. Eu tenho fé nisso daí, viu? Eu tenho fé Uhum. que com a inteligência, né, das pessoas, com espíritos mais desenvolvidos que virão até o nosso planeta, nós vamos conseguir achar aí umas ferramentas de conservação aí para dar uma melhorada aí na questão do nosso planeta, da nossa natureza, principalmente. E é isso. Passando para Josi. Isso. Então, vamos lá, Edu, meios de conservação. Meios de conservação. Temos o desejo e o direito de viver bem e conforto. Deus nos dá todas as condições para evoluirmos e às vezes nos falta entendimento para percebermos como isso acontece. Deus nos deu a terra para plantar e colher, água para matar a sede, ar para respirarmos e inteligência para que possamos transformar o mundo à nossa volta, construindo casas que nos protejam da chuva e do vento. Há muitas pessoas que passam fome, e isso ocorre por causa do egoísmo humano e pela ignorância, porque temos condições de alcançar o sucesso se nos esforçarmos em desanimar, se formos estudiosos, amáveis e fraternos para com os nossos semelhantes. Ao nos aproximarmos do bem, nos afastamos do egoísmo, da maldade e da ambição sem limites. Nos aproximamos das leis de Deus, caminho que levará a todos nós ao aperfeiçoamento. Muito bem. Então, aqui, na questão do Livro dos Espíritos, 704, meios de conservação. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? E os espíritos respondem: sim. E se ele não os encontra, se eles não os encontram, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então, Deus, ele já deu aí para gente, né, para nós espíritos, tanto encarnado como desencarnado, principalmente nós que estamos aqui encarnados na Terra, ele nos deu a inteligência, a vontade, principalmente o livre-arbítrio. E através do nosso livre-arbítrio e da inteligência, a gente pode decidir o que fazermos para conservar tudo que está aí na natureza. E além disso, dele ter dado todos esses atributos para a gente raciocinar, para a gente pensar, para a gente também trabalhar, né? Porque a gente também tem aqui dentro dessa lei de conservação o trabalho. E o nosso planeta Terra, ele é imenso, né? Como a Laila falou e logo no começo, nós temos os rios, os mares, né? As árvores, a natureza em si. E fomos colocados aqui justamente para isso, para conservar tudo isso. Mas, infelizmente, né, a gente ainda está pecando em muita coisa. Ultimamente, aí as coisas estão um pouquinho meio desequilibrado, mas acredito também, né, como a Laila disse, eu acredito também que
próximas gerações aí, outros espíritos, quem sabe que estão reencarnando aí, que ainda continuam espíritos reencarnando, possa trazer maiores condições, mais conhecimento, desenvolver algum tipo de trabalho, né, no sentido de conservar mais o que temos, porque o egoísmo, ao invés de diminuir, tá complicadinho, né, porque as pessoas ainda, infelizmente, a gente ainda vive numa situação onde ainda tem muita pobreza, onde ainda tem muita gente passando fome, que é muito triste, né? E sabemos que o nosso planeta é tão maravilhoso, principalmente o Brasil, tudo que se planta aqui dá. Nós temos frutas maravilhosas, né? Nós temos verduras maravilhosas, tudo aqui é rico. Nós temos uma riqueza em frutas, em verduras, em série de coisas aqui que a gente pode viver muito bem. Mas, infelizmente, né, muitas pessoas ainda praticam o chamado egoísmo, porque é muito triste, porque infelizmente ainda nós não sabemos ainda dividir. Às vezes a gente quer demais, né? E o que a gente precisa entender é que a gente tem que ter o equilíbrio. A gente tem que conservar as coisas, sim. Você tem direito de ter uma casa, você tem direito de reformar a sua casa, você tem direito de ter um carro, mas não precisa comprar 2, 3 ou 4. Não. Se está quebrada alguma coisa, se alguma coisa aconteceu na janela, na porta, dá uma reformada. E ali você vai conservando. Porque nós, com o nosso trabalho, com nossos esforços, a gente pode comprar as coisas. É bom a gente ter as coisas materiais, porém, a gente precisa conservar as coisas para que aquilo dure muito mais. E também coisas que, assim, que seja útil. O que não é útil, não é bom a gente nem ter, não é mesmo? E lógico, né? Sabemos também dividir, porque a gente também precisa não só conservar, como também dividir aquilo também que está conservado. Está bom, está legal, olha, passa para frente. Provavelmente outra pessoa vai adquirir aquilo ali e vai conservar mais ainda. Então, assim, a gente sabe como funciona essa lei de conservação, que ela é importante para nós. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa trabalhar mais, a gente precisa estudar mais e aprender muito mais e praticar também essa lei, porque é importante em todos os sentidos da nossa vida. Na vida material, com certeza também quando a gente desencarnar, porque também a gente vai trabalhar no mundo espiritual e também vamos levar o que a gente está aprendendo aqui sobre essa conservação da natureza, porque também a gente vai ser cobrado, né? O que nós fizemos também aqui no nosso mundo, porque Deus deu tudo para a gente. Além de ele ter dado a vida para a gente, a inteligência, ele deu esse mundo maravilhoso. E é através dele que a gente trabalha e é através dele que a gente precisa conservar para continuarmos e outros espíritos também continuar esse trabalho maravilhoso aqui de conservação, porque a gente tem que conservar tudo que a gente tem, porque tudo que tem aqui é maravilhoso. E como é maravilhoso o nosso planeta Terra. Próximo. O próximo é o usufruto dos bens terrenos. Isso, agora é a Marilene. Pode ler? Pode ler, Lu. Deus colocou os bens sobre a terra para que os homens pudessem usá-los na sua sobrevivência. Criou também a sensação de prazer. No entanto, para nossa evolução, precisamos aprender a ter limites e a trabalhar com as tentações que podem nos levar aos vícios, como, por exemplo, comer guloseimas, desejar tudo que vemos, arrumar muitas namoradas, e tais atitudes confrontam as leis de Deus, e não devemos ultrapassar os limites, fazendo as coisas de modo correto, o que leva uma vida saudável e feliz. Tá sem áudio, Marilene? Desculpa, Isso, estava aparecendo aqui. Então, deixa eu falar. Eu fiquei pensando, né, aqui, esse pedacinho que fala assim, Deus criou o prazer. Aí eu fiquei pensando nesse aqui, por que Deus criaria o prazer de graça para simplesmente pelo prazer de nos testar? Não, aí eu fui ler e tem uma resposta aqui, eu nem vou ler para não, não, tomar muito tempo, de Kardec, que ele explica mais ou menos assim, ó.
tudo que o que a gente vem fazer no planeta? Por que a gente vem para o planeta Terra? Para quê? Para evoluir nosso espírito. E para a gente poder evoluir, a gente precisa do corpo, certo? O corpo faz parte da matéria do planeta. Então, nós vamos ter que passar por esse planeta, por tudo aquilo que ele nos oferece. Então, para a execução dessa evolução, que não é só nossa, a gente tem que evoluir e ajudar, como a gente está falando de conservação, o planeta, a evolução do planeta também. Mas já pensou se a gente viesse aqui e tudo fosse sem graça, chato? A gente logo se cansaria e perderia o interesse de trabalhar pela evolução. Então, Deus, na sua inteligência, colocou o quê? Algo que parecesse prazeroso para a gente fazer, que nos desse prazer, vamos dizer assim, o trabalho que desse um prazer. Um exemplo, qual vamos dizer assim, a maior evolução do planeta, pelo que nós temos que trabalhar? A perpetuação da espécie. E através do que nós fizemos isso? Do sexo. Já pensou se para a gente fazer filho, a gente só sentisse dor? Se tudo fosse ruim, se tudo fosse sem graça, ninguém ia querer ter filho. Então, a gente vai para medir a inteligência de Deus, a supremacia dele, que nos deu o sexo, que é a coisa que mais proporciona prazer para o ser humano, para que o ser humano não desistisse de perpetuar a espécie. Certo? Então, o prazer do sexo, só que é nós que modificamos tudo. Só que, ao invés da gente usar o prazer, a gente abusa do prazer. E é aí que a gente acaba se complicando. Por exemplo, o comer é uma necessidade. Se a gente não sentisse prazer de comer, ninguém queria comer. É verdade. Então, nós comemos, mas aí nós passamos a abusar. E assim vai indo. E assim vai indo, né? Então, aqui que está dizendo o seguinte, como é que fala aqui a gente tem que aprender a medir o equilíbrio, né, de viver bem. Eu posso tomar uma tacinha de vinho? Eu posso, mas eu não devo tomar um barril. Uhum. Quando falo, eu posso comer determinada coisa? Eu posso, mas eu não preciso comer a panela inteira. Então, Deus aproveita tudo isso para ajudar na nossa evolução, a gente fazer o que precisa ser feito e aprender ao mesmo tempo. Então, os prazeres são para isso, para que a gente aprenda e evolua junto, use, né? Porque senão nós não teríamos motivação. Se não houvesse prazer, se não houvesse... se não fosse bom, a gente perderia o interesse de evoluir. Então, eu entendi exatamente assim, que o prazer vem para que a gente faça e que aprenda ao mesmo tempo, né? Acho que é isso que eu tenho para dizer. Isso aí. Próximo. Eu de novo. Você leu, Edu, próximo tópico, por favor? O necessário e o supérfluo, o desnecessário. Para escrever, necessitamos de um lápis ou uma caneta, e, no entanto, queremos ter dúzias deles. Para matar nossa fome, um sanduíche é suficiente, no entanto, nós comemos 3. Sabemos sempre do quanto necessitamos, mas às vezes nos tornamos insaciáveis. Queremos ser mais e mais, e não nos preocupamos se faltará para as outras pessoas. Isso é ser egoísta e é contrário às leis de Deus. Exatamente. Está bem explicadinho, né? Mas eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, a 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição,
e muitos o conhecem à custa de suas próprias existências. E aqui, fazer uma complementação da 717. Vou só ler uma parte da resposta de uma citação aqui da resposta. Então, vamos lá. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos que editaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio, não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Eu achei interessante essa complementação, que tem muito a ver com o que o Edu falou agora. Muito a ver com essa leitura. E eu acho que o necessário e o supérfluo, a gente teria muito o que falar a respeito, mas eu vou me basear exatamente no que foi lido aí pelo Edu, que é o livro que nós estamos estudando para facilitar a compreensão, tá? Então, assim, no que foi lido, mostra um exemplo bem interessante da caneta ou do lápis. Nós desejamos ter indúzias, né? Então, tipo, 1, 2 não é suficiente. Então, esse exemplo, ele é relacionado ao supérfluo material. Daquelas compras desenfreadas sem necessidade, de querer ter coleções de sapatos, de roupa, de perfume, e muitas vezes nem usamos. Por exemplo, nessa pandemia, gente, a gente não tá indo, a gente ficou assim um tempo assim, sabe, sem ir para lugar nenhum. Vida social nós não estamos tendo, nós estamos indo em festinhas. Então, o máximo que a gente está indo assim é eventualmente no mercado, eventualmente no açougue e eventualmente na feira. Então, vamos pensar o seguinte, né? Que a gente precisaria um chinelo novo para ficar em casa, uma meia, né? Então, eu acho que foi uma fase difícil, mas que a gente poderia ter economizado aí um dinheirinho, né, gente? Vamos pensar bem. Pensar bem que poderia ter guardado aí uns trocadinhos na poupança. E o exemplo do lanche. Um lanche seria o suficiente? Hoje em dia, eu não curto muito esse negócio de esses fast food aí, que é tipo McDonald's, tipo Burger King, eu não gosto dessas coisas. E aí tem uns lanches que são grandes, né? Poxa vida, um lanche seria suficiente. Mas não. Geralmente é um combo, né? Que já é para aguçar a gula do povo. Então vem o lanche, que já é grande, aí vem a batata, né? Aí, de tudo, gente, refri à vontade. Misericórdia, Jesus. E aí, para não perder a viagem, a pessoa ainda compra o sorvete, a casquinha, né? Para ir chupando até em casa. E a gente já sabe o que acontece, né? Através da experiência, já sabemos que, na maioria dos casos, a pessoa vai ficar com azia, com dor de estômago, porque o nosso corpo, gente, não aguenta essas digestões, né? Coitadinho do estômago, ele ficar triturando todo aquele alimento, e assim, você vê que não é nada, não é rico em nutrientes, não tem nada a acrescentar na nossa vida. Então, eu acho que a sociedade em si, ela já incentiva as pessoas a ser gulosa, né? A esse supérfluo. Que, gente, refrigerante à vontade, como alguns lugares oferecem, meu Deus, isso aí acaba sendo até um desperdício, né? E o outro exemplo que foi citado, que está relacionado a atendermos nossas necessidades de formas exageradas, né? Como alguns casos fazemos, e com isso acaba faltando para o nosso próximo. Durante a pandemia no ano passado, quando começou mesmo, né? Começou na Europa, né? Na Espanha, principalmente, foi
bem complicado. Na Espanha, na Itália, foi tudo bem difícil para eles, né. E eu li li não, né, assisti um noticiário de uma enfermeira que ela tinha acabado o plantão, né, e foi no mercado para comprar as coisas, né, para a família e tal. E chegou lá e se deparou com as prateleiras vazias. Mas por quê? Naquela loucura, as pessoas saíram comprando tudo. Então, assim, a parte que é a parte da comida, assim, pães, legumes, então, assim, essas necessidades básicas mesmo de uma família não tinha mais nada. Então ela chorou porque, poxa vida, ela era uma enfermeira, além de tudo, né, linhas de frente do Covid. Ela passou ali a noite toda, lá, os 24 horas, trabalhando duramente, foi no mercado para comprar lá os alimentos, não tinha nada. Olha, eu fiquei pensando no egoísmo das pessoas. Porque isso foi muito visto na pandemia, né? Quem tinha dinheiro, que tinha uma condição financeira muito boa, acabou, fazendo compras homéricas, né, e aí em alguns mercados, né, em poucos casos, mas assim, em alguns mercados sim faltou coisas. E isso daí é uma falta de respeito com o ser humano, principalmente desse pessoal da linha de frente, porque eles não podiam ficar toda hora indo no mercado. A pessoa trabalha, por exemplo, um enfermeiro, um médico faz um plantão de 24 horas. Depois a pessoa tem que descansar, ela tem que dormir. Quer dizer, aí na hora que a pessoa acorda, descansou, quer ir no mercado comprar alguma coisa para a família, não tem, porque os lindinhos compraram tudo. Gente, é um absurdo, né? Onde que vai o egoísmo, o egoísmo humano? E quando a gente desencarnar, gente, toda essa parte material vai ficar tudo para trás, nós não vamos levar nada disso. Então, como nós fazemos para controlar os nossos desejos pelo supérfluo e vivemos dentro da nossa necessidade real? Quando nós descobrirmos que o espírito é mais importante que a matéria. E como que nós vamos descobrir isso? Quando, gente? Através do nosso conhecimento, através da nossa compreensão. Conhecer, compreender. Aí entra a fase da autoanálise. É aquela fase que nós vamos ter aquela conversinha conosco mesmo. Ah, quero comprar um sapato. Você está precisando desse sapato mesmo, meu bem? Pensa, pensa, eu sei que você merece, mas está precisando agora? Você pode, né? Tem necessidade? Olha o quanto que você já tem. Dá uma olhada para o seu guarda-roupa. Então vai começar aos poucos aquela conversinha ao pé do ouvido entre nós mesmos. E aos pouquinhos vai haver uma negociação interna até que se encontre o meio termo disso daí, que realmente a gente possa viver dentro do necessário para a nossa vida, dentro do necessário para o nosso bem-estar, mas como espírito que somos, não a matéria sobressaindo. E é isso. Agora vamos passar para nossa amiga Sônia. Sônia. Eduardo, você pode, por favor, fazer a leitura, querido? Privações voluntárias. É nosso dever conservar o corpo, alimentando-o para que fique saudável e possamos trabalhar. Não há nada de mal em desejarmos uma vida boa, desde que isso não faça com que outra pessoa passe necessidades. Desejamos muitas coisas. Queremos ver televisão, jogar videogame, comer, dormir e brincar além da conta. Podemos utilizar todos esses recursos sem nos esquecermos de que existem também outras coisas que nos são muito úteis: a leitura de bons livros, ocuparmos parte do nosso tempo ajudando os semelhantes, transmitindo-lhes tudo de bom que vamos aprendendo e manter o equilíbrio em tudo que fizermos. Muito bem. E essa lei de conservação, ela trata, sim, da parte material, né? Da gente estar conservando a parte material para a gente, enquanto espírito, poder estar atuando no mundo, né? E lá na questão 718 do Livro dos Espíritos, fala que a lei de conservação
nos obriga a prover as necessidades do corpo. Os espíritos falam que sem energia e saúde, o trabalho seria impossível, né? E é como vocês já comentaram, que a gente vive aqui no planeta com o objetivo, até a Josi falou, com o objetivo de evoluir, né? E se a gente não tiver essa conservação do nosso corpo, do nosso planeta, isso é uma coisa impossível, porque se a gente não tiver um planeta para morar, um corpo para habitar, então qual é o sentido, né? O que faríamos? Estaríamos sem condição de estar trabalhando, movimentando, vivendo as situações para que a gente possa progredir. E lá na questão 719 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, ó, o bem-estar, não, pergunta não, afirma, o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. O bem-estar não é contrário, mas o abuso é. Então, a gente precisa de ter esse bem-estar, né? E na questão 720, fala sobre as provações voluntárias. E fala o seguinte, as privações voluntárias com vista a uma expiação igualmente voluntária, tem algum mérito aos olhos de Deus? Então, eles colocam aqui, olha que interessante, essa é uma lei universal, ó. Fazei o bem aos outros e terei maior mérito. Então, ele quer dizer aqui o seguinte, que se você fizer alguma coisa pelo outro, por que ficar se privando de certas coisas, sendo que você... Assim, não, como que eu vou explicar? Uma privação voluntária, numa privação voluntária, você pode estar fazendo o bem para uma pessoa, tá? Porque é igual falou aí, se você se priva de um supérfluo e esse supérfluo você oferece para o outro, você vai estar fazendo um bem para o outro. Porque essa é a lei universal mesmo, né? A gente vive assim, para estar evoluindo, porque o outro existe. Porque se o outro não existisse, você também estacionaria. Por isso que a gente vive junto aqui no planeta, né? Então, fala-se que a gente tem que ter privação somente dos prazeres inúteis, que são as coisas que não vão levar a nada. Porque quantas vezes, por exemplo, que gasta-se, vamos supor, um tempão fazendo um lazer assim, que não é uma coisa favorável, não é uma coisa assim tão agradável, quando você poderia estar utilizando aquele tempo para estar fazendo alguma coisa para alguém. Aqui, nessa parte das provas voluntárias, também é uma parte bem longa, assim, se a gente for comentar, dá para ficar comentando horas e horas. Mas a moral da história, assim, que a gente tira vendo tudo isso, esse capítulo, é que a gente sempre tem que colocar o outro como parâmetro, né? Então, a gente quer ter um bem-estar? Sim, mas desde que isso não prejudique o outro. Você tem aquele desejo de ter o supérfluo, mas por que você vai ter esse supérfluo se você sabe que o outro não tem uma comida para comer, por exemplo, né? Porque a gente vive juntos, todos nesse planeta, a gente precisa um do outro para estar evoluindo e a gente tem que procurar o bem uns dos outros. Então, é isso. Edu, você quer fazer algum comentário, Edu, sobre o que nós estudamos hoje?
acho que ficou. Todos os temas ficaram bem explicadinhos, mas acho que em geral, todos os tópicos meio que caem nas nossas ações, né? Tipo, a gente. É engraçado, né? Porque a gente, na maioria das vezes, sabe, sempre praticamente sabe o que é certo, mas. É, Tem as é verdade. tentações, né? É que nós somos humanos, né, Du? A É, gente tá evoluindo e tudo é devagar mesmo. Aos pouquinhos a gente vai a gente chega lá. chegando lá. É, Sim. Verdade. então tá joia. Vamos para a prece final, Josi? Vamos. Então vamos, aproveitando essa noite maravilhosa, esses estudos que acabamos agora de aprendermos mais um pouquinho, vamos absorvendo esses bons fluidos que Jesus e os nossos companheiros espirituais estão emanando para todas nós, para todo o nosso grupo. E vamos unindo esses pensamentos e transmitindo também esses fluidos a todo o nosso planeta, a toda a nossa natureza, a todos os nossos mares, florestas, a nossa terra, que é muito boa de se plantar. Vamos envolvendo com esses fluidos e transmitindo para todas as pessoas encarnadas desse nosso planeta e também as desencarnadas que estão voltando para o mundo dos espíritos e que precisam de muita paz, de muita orientação, de muito apoio espiritual nesse momento que estamos vivendo. Vamos envolvendo a nossa querida Hélida, que não pôde estar aqui, mas com certeza na próxima semana ela estará. Os nossos outros companheiros também, com certeza, na próxima semana eles estarão. Vamos emanar muitos fluidos para todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos parentes, a todas as pessoas que nesse momento estão no nosso pensamento. E vamos transmitindo muita paz, muita alegria, e que possamos também absorver esses fluidos que estão sendo direcionados exatamente para cada uma de nós que aqui se encontra, para cada um que possa receber toda a tranquilidade, todo o equilíbrio físico e espiritual. E vamos agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo toda essa aula maravilhosa que tivemos aqui hoje, que essa lei de conservação, que possamos colocar em prática. E vamos agradecendo a equipe espiritual que nos acompanha, que nos auxilia, que sempre está aqui conosco, nos ajudando, nos orientando nesse caminho, que é esse caminho que seguimos, aprender e com certeza também colocar em prática esses conhecimentos, porque é através do conhecimento que vamos melhorar. E pedimos, Senhor, e toda essa equipe espiritual, para encerrarmos o nosso trabalho de hoje, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus.